eu resolvi gravar um vídeo que se chama As 10 lições que aprendi com meu irmão. Eu vou dividir aqui um texto que eu escrevi esses dias após ter que me despedir de uma pessoa muito amada, muito querida. E como tudo eu trago para minha vida como um grande aprendizado, eu resolvi parar e refletir sobre o que eu podia aprender com essa perda. Eu nunca havia perdido alguém de tão perto, eu nunca tinha perdido alguém tão próximo, eu nunca tinha sentido meu coração sangrar tão forte. Mas eu resolvi trazer isso como um aprendizado e o que eu tinha aprendido. O que eu tinha aprendido, o que eu aprendi, na verdade, com uma pessoa tão iluminada e tão maravilhosa que foi o meu irmão Jair. O que ele me ensinou, o que ele deixou de bom, o que ele deixou dentro de mim, o que ele deixou para mim. Qual foi a herança que ele deixou para mim? E eu acredito que não só em mim, mas em todas as pessoas que tiveram o prazer e o privilégio de dividir um tempo com ele aqui. Então, são essas as 10 lições. Lição 1. Honra e trabalho. O meu irmão foi um homem que honrou. Ele honrou pai e mãe, a família, a esposa, os filhos, as amizades, o trabalho, as funções com que ele se comprometia a fazer. Ele foi um homem que sempre trabalhou e sempre honrou o compromisso do trabalho. Acredito que o trabalho na vida dele sempre foi uma das coisas mais importantes. E eu resolvi também associar esses aprendizados com as leituras que eu faço, na Bíblia. E ele se comportou com honra, honrou a sua família, trabalhou com dignidade, honrando assim seus compromissos. E ele foi um homem que tinha uma palavra de valor, porque quando uma pessoa honra o outro, quando uma pessoa é digna de cumprir os compromissos, a palavra dela tem muito valor. É como se alguém te promete algo e você confia de olhos fechados nessa pessoa, porque você sabe que ela vai cumprir, porque você sabe que essa pessoa, ela honra com o que ela fala, ela honra o outro, ela honra o compromisso dela. E então, em Romanos 12:10 diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo em honra uns aos outros. Ou seja, sem que ele soubesse, muitas das atitudes dele tinha ali um poder maior. Na nossa vida sempre vai ter um poder maior. A nossa vida sempre vai ser movida por uma força maior. Independente do que você crê, existe uma força maior. E muitas vezes as nossas atitudes são direcionadas por essa força maior, sem que a gente perceba. Mas como assim sem que a gente perceba? Porque o Pai do Céu, Ele sonda o nosso coração. E eu tenho certeza de que o coração do meu irmão, justamente por ele honrar, ser um homem de honra, um homem que honrava, ele tinha um coração muito cordial, muito cheio de amor. Lição número 2, amizade. O motivo por ele ser tão querido, tão amado, eu me emocionei até com a quantidade de amigos que sentiram ali a dor da perda, a dor da despedida.
Então, por ele ser um homem de honra, um homem de compromisso, por isso mesmo ele tinha amizades verdadeiras. Provérbios 18, 24 diz assim: o homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há amigo mais chegado do que irmão. E ele conseguiu transmitir isso, que era a amizade verdadeira para muitas pessoas que passaram a ser, sim, irmãos, que passaram, sim, a entender como era a dinâmica da vida dele e gostar de fazer parte disso e se sentir bem ao lado dele e sentir amor na amizade dele. A lição número 3, a alegria. O meu irmão, ele foi um homem muito alegre. Não tinha como você chegar perto dele e não sentir alegria. Não tinha como você chegar próximo e não sentir alegria. Seja o que for que você estava vivendo, fosse o que fosse que você estava atravessando na sua vida, você conseguia até esquecer mesmo pelas brincadeiras, pelas gargalhadas, pelo senso de humor maravilhoso que habitava ali. Então ele foi a própria alegria. E eu escrevi assim, como significado do seu nome, que é aquele que brilha e ilumina, ele mudava a energia de onde ele estava, Porque ele sempre encontrava algo cômico em toda a situação. Ele sempre ia encontrar um jeito de tirar um sarro de você em qualquer situação. Então eu acredito que muitas vezes ele poderia nem estar tão alegre assim, mas ele conseguia transmitir a alegria de dentro dele e muitas vezes curar um amigo e curar um irmão e curar a própria família. Então deve ser por isso que ele era tão amado e tão querido e as pessoas gostavam e sentiam prazer em estar ao lado dele. Neemias 8:10 diz assim: portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então, tá aí o segredo. A alegria de viver faz com que muitas vezes nós possamos ser mais fortes do que a gente imagina. Número 4, a simplicidade. A identidade do meu irmão, ao meu ver, era essa, a simplicidade. Ele conseguia transmitir, além de todas essas coisas que eu estou dizendo aqui, uma simplicidade que era normal. Era uma coisa que era fácil para ele, porque era a essência dele. Sem esforço ele era notado. E eu trago, assim, uma memória de que eu acredito que talvez fosse isso que fazia com que ele fosse diferenciado, como ele dizia, nós somos diferenciados. Porque a simplicidade dele fazia com que ele fosse notado pelo que ele era, o ser. Ele era um homem simples e de coração gigante. Ele não chamava a atenção dos outros pelo que ele tinha, não pelo que ele já tinha conquistado, mas pelo que ele era como homem e como ser humano. Provérbios 23:7 diz assim: porque como imaginou o seu coração, assim ele é. Então, eu tenho em mente e no meu coração que o meu irmão, ele sempre teve uma autoestima e uma identidade muito forte, muito firmada, de segurança, porque ele se imaginava assim, um homem forte, destemível, que já tinha enfrentado muita coisa desde muito pequenininho, sempre teve que ser muito homem desde pequenininho, de responsabilidade, de tomar conta da mãe, dos irmãos e logo muito cedo assumir a família, ser pai. Então, essa segurança e essa identidade se dava muito firmada por conta da simplicidade. Encarar a vida como algo simples e ser feliz com o que tinha ali, independente de ter conquistado ou não, o que tantas pessoas buscam hoje em dia, que é o material.
Ele era o mesmo Jair que morou naquele barraco ali na chácara, era o mesmo Jair que morava ali, naquela casa linda que ele conseguiu construir, que ele conseguiu adquirir, com as coisas que ele conseguiu obter em vida. Então, acredito que a simplicidade é um grande aprendizado que ele deixou. Número 5, conhecimento. Aberto a conhecer e a aprender. Não havia nada na casa dele que ele não soubesse consertar ou fazer, ou ele mesmo ser capaz de ir lá e reformar e construir e ser ousado para se meter a realizar. Homem de ação. E ele gostava muito de ler também. Daí vem a minha reflexão que podia ser por isso que muitas vezes eu vi ele saber a hora de calar. Para você saber ouvir, para você ser uma pessoa que tem conhecimento para escutar e guardar e calar, é porque você é uma pessoa muito sábia e você já começou um processo de autoconhecimento na sua vida. E um processo de autoconhecimento, ele só vem através de muita leitura, muito estudo e entendimento de muitas coisas. Então, o fato de ele ser aberto ao conhecimento também. Amante da leitura e destemível para aprender muitas coisas e fazer muitas coisas. Então, eu acredito que isso também é um grande aprendizado. Em Provérbios 24, 3, diz assim: com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem, que é precioso e agradável. Com conhecimento, os cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Acredito que isso aqui está falando aqui, de dentro de nós, que essa casa somos nós, e nós muitas vezes preenchemos com coisas que não são agradáveis e não nos edifica. E quando você começa a buscar mais, a aprender mais, a se abrir para a coisas que podem te edificar, isso modifica tudo em você. Número 6, dançar. O meu irmão amava dançar e ele era muito bom na dança, muito lindo. Eu acho que eu sempre vou lembrar dele assim, dançando e vivendo intensamente, porque eu acredito que uma pessoa que ela se ousa a dançar, uma pessoa que não liga se tem alguém olhando ou não quando ela dança, é porque é uma pessoa que tem muita intensidade em viver. Eu coloquei assim: dance como se ninguém estivesse te olhando. Por que esperar o dia perfeito, não é mesmo? Por que esperar a ocasião necessária? Dançar é celebrar a vida. Eu acredito que quem gosta de dançar é alguém que gosta de celebrar o dia presente, celebrar o dia de hoje, é desfrutar o hoje. E até trouxe aqui um trechinho de que eu gosto muito, que diz assim: trabalhe como se não precisasse de dinheiro, ame como se nunca tivesse se machucado e dance como se ninguém estivesse te olhando. E eu tenho certeza que o meu irmão fez isso. Ele fez tudo isso porque a intensidade dele era bem nítida, né? Uma pessoa que é alegre, uma pessoa que dança, uma pessoa que sorri, uma pessoa que te faz sorrir, ela é muito intensa, né, na maneira de viver. Em Eclesiastes 3:4 diz assim: tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Então, a vida é isso. Você vai ter tempo para tudo, desde que você entenda como aproveitar o seu tempo. Porque nós estamos aqui para aproveitar esse tempo. E o meu irmão aproveitou bem. Número 7,
prosperou. Eu considero que o meu irmão foi um homem próspero. E esse é um aprendizado que eu trago comigo. Porque ele, independente de qualquer coisa, independente da situação, o meio onde ele cresceu, as dificuldades que ele encontrou no caminho dele, profissionais, de estudo, financeira, ele prosperou mesmo assim. Ele conseguiu fazer o caminho, um caminho onde ele colheu muitas coisas, independente do estado, né? Ele começou ali por baixo, ele entendeu que ele podia sim edificar a casa dele, edificar o lar dele, edificar a família dele, criar os filhos dele, como o bom homem que ele foi. Os meus sobrinhos, eles são filhos que têm princípios, e isso foi plantado por ele. E Deuteronômio 28:8 diz assim: o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo que pôres a tua mão, ele te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Eu tenho certeza que meu irmão foi um homem próspero, e ele sim tinha uma mão onde ele colocava, ele abençoava sim. Ele conseguiu conquistar muitas coisas. E eu tenho certeza que ele deixou isso nos filhos dele. Tenho certeza disso. Deixou isso nos filhos dele, deixou isso na esposa dele e em nós que convivemos com ele. Número 8, legado de amor. Quando a gente vai embora, a gente não leva nada. Quando a gente vai daqui, a gente não leva nada. Eu nunca tinha lidado de perto com a perca, com a morte. Tão de perto assim, não. Quando eu vi ali o meu pai tendo que levar meu irmão, indo embora mesmo ali da casa dele, me veio assim no meu coração: a gente só deixa o legado. E vendo tantas pessoas ali que amavam ele, família, amigos, muitos amigos que o amavam, eu pensei, ele deixou um legado de amor. Ele deixou o que raras pessoas deixam, que é o legado de amor. Por quê? Porque ele soube transbordar amor. Ele não reteve, ele simplesmente se doava. E ele, como era a própria alegria, isso era fácil para ele. Ele amou o próximo. Eu sempre falo que para a gente amar o próximo, a gente tem que amar a si mesmo. E como ele tinha essa autoconfiança e essa segurança, ele se amava. Então ele teve muita facilidade em amar o outro. Porque ele era bem convencido, Guducho. Ele dizia de algum elogio que recebia: eu já sei, eu sei. Então essa identidade firmada fez com que ele amasse o outro com muita facilidade. Em 1 Coríntios 13:2 diz assim: e ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, eu nada seria. Então, ele deixou um legado de amor, e ele foi muito importante, porque ele sentiu e entendeu o significado disso, eu tenho certeza. Sobre o amor se tem muitas palavras, né? Em 1 João 4:12 diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós o perfeito o seu amor. Ou seja, se você me falar que você conhece a Deus e não tem a capacidade de amar o próximo, então é hora de rever o seu conceito, porque Deus é amor. E como meu irmão deixou um legado de amor, eu tenho certeza que o Espírito Santo tinha morada fixa nele. Em Romanos 13:8 diz assim:
A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Nós viemos aqui com um propósito. Todos nós temos um propósito aqui. Às vezes é difícil encontrar, descobrir o nosso propósito. Eu ainda estou num processo de descoberta, mas eu acredito que esses ensinamentos todos que eu estou dizendo aqui, eu posso ter certeza de que ele cumpriu o legado dele, a missão dele, né? Deixando esse legado de amor. E esses tantos outros entendimentos e conhecimentos e lições. O 9, a força. O meu irmão foi um homem forte. Eu nunca vi meu irmão reclamando de alguma coisa que não estava boa. Pelo menos para nós da família, não. Coragem de viver intensamente e enfrentar os desafios que a vida trouxe. Ele se desafiava. O pedal, para mim, era um grande desafio que ele tinha, porque era legal ver, né, o envolvimento, a satisfação em estar se exercitando. Então ele, sim, foi um homem muito forte. Em todas as áreas da vida dele, em todos os pilares da vida dele, ele colocava muita força. Em 1 Timóteo 2:1 diz assim: pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O último, integridade. O meu irmão foi um homem muito íntegro, um homem que eu nunca vi murmurar, reclamar da vida, reclamar porque estava trabalhando, reclamar porque as coisas não estavam talvez como ele tivesse planejado. Eu sempre via ele entusiasmado em fazer, e isso é uma qualidade que eu aprecio muito em uma pessoa. Não foi porque meu irmão se foi que eu estou dizendo que ele era esse homem bom, é porque realmente ele era, e dentro de mim isso é muito certo. E eu acredito que quando uma pessoa parte, o que ela deixa, e dentro de mim fica muito vivo isso, e dentro de mim fica muito forte isso, e dentro de mim ele vai estar sempre vivo. Porque além de todos esses ensinamentos que eu aprendi com ele e que eu vou colocar em ação na minha vida, ele me amou. Eu tenho muita sorte, sou muito abençoada, né, por me sentir tão amada. E por isso mesmo eu senti tanto, porque era como se o meu coração tivesse tido, né, assim, um pedacinho tirado. Mas eu sei que ele vai estar aqui sempre dentro de mim, vivo. E eu sempre vou lembrar dele com todo esse amor e todo esse carinho. Eu quis gravar esse vídeo porque, de fato, são muitas coisas que ele me deixou como ensinamento. E não só para mim, mas eu tenho certeza de que quem for assistir esse vídeo vai lembrar de muitas coisas especiais que vêm dele. E é isso. Eu espero que eu tenha conseguido falar o coração de alguém, porque eu tenho certeza que ele vai permanecer vivo no seu coração também, com todas essas coisas que eu disse aqui e muitas outras. Quem dividir a vida diariamente com ele, a esposa, os filhos, com certeza vão ter centenas de ensinamentos que ele deixou. Então, eu sei que o meu irmão, ele era um homem bom e Deus sonda corações. Então, eu tenho certeza de que
Ele está no jardim do Pai e vivo nos nossos corações. Obrigada. Um abraço da irmã caçula do Gutuxo.